Esses últimos tempos eu tenho falado aqui no canal de algumas animações perturbadoras, negócio macabro mesmo. E alguns de vocês me indicaram um filme que eu não tinha ouvido falar até então, que é Where the Dead Go to Die. Falei, beleza, vou lá investigar, vou lá dar uma pesquisada e tal, negócio esquisito, até digamos assim, mal feito, mas vamos lá, vou assistir, vou dar essa chance e meus amigos, que negócio brabo, que negócio pesado e esquisito acima de tudo, tá? Eu saí até meio tonto, meio com a cabeça assim pesada e tal. Não é um negócio fácil de assistir, afinal de contas, que diabo de filme é esse? You think so? Jeez. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, a mais um Que Diabo de Filme é Esse? E olha que eu vou te falar uma coisa, viu? Esse aqui não é qualquer um. Where the Dead Go to Die, uma produção de 2002, completamente independente. O negócio ali não é nem lado B mais, é lado D, é do cinema, e que obviamente tem a ideia de ser um horror, um terror com alcance até extremo, né? E o cara conseguiu fazer isso através dessa animação. Vou adentrar mais nesses detalhes já já. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, e deixe o seu like, que esse sim é rápido, de graça e ajuda demais na divulgação dos vídeos. Where the Dead Go to Die é uma antologia, ou seja, são 3 histórias diferentes que acontecem ali em uma pequena vizinhança e que tem como foco principal personagens crianças ali, 8, 9 anos no máximo, e ao redor daquela vizinhança, próximo àquelas crianças, melhor dizendo, tem um cachorro preto ali, um Rottweiler, que, bem, digamos que é uma ramificação, é uma encarnação ou é apenas uma sementinha do capiroto, né, que vai trazendo esses personagens, essas crianças, para situações perturbadoras, pesadíssimas, com criaturas ali muitas vezes inexplicáveis, não dá para descrever direito, e em cenas que são pesadas, que são violentas, né? Então assim, tipo, você tem na primeira história um menininho que os pais dele estão brigando sempre, a mãe dele tá grávida do irmãozinho dele, o cachorro, o Leb, vira pro molequinho do nada e fala assim, ó, na barriga da sua mãe tá o anticristo. A gente precisa fazer alguma coisa. Você precisa fazer alguma coisa, porque o mundo será destruído, né? Então ele vai plantando essas sementinhas. Depois eu vou falar o que dá nessa história aí. A segunda história é de um maluco que ele é um serial killer. Ele, né, captura pessoas, leva para uma capela, faz ali o trabalho e tal, mata e tira um fluido das pessoas que ele acredita ser fluidos de memória. E aí ele injeta nele e é como se ele tivesse memórias das pessoas. E ele vai fazer umas viagens, vai ter um monte de alucinação, vai descer lá nas profundezas do negócio mesmo e vai conhecer uma personagem que as coisas vão dar uma intensificada aí para a experiência desse cara. A terceira história, que facilmente é a mais forte, é de um menininho que ele usa máscara porque, adivinha só, olha só esse plot, em 2012, faz tempo, ele tem um gêmeo siamês, né, na face dele aqui do lado. E aí, só que, óbvio, né, o gêmeo dele, a formação ali e tal, o menino aqui já morreu, então só viveu o Rolf, que é esse menininho. Só que ele, bullying, os pais que culpam ele pela morte do irmão, olha isso que absurdo, né? E ele é apaixonado por uma menininha lá que vive numa família que o pai da menina é completamente doente, pensa no negócio. E que inclusive tem uns tem cachorro latindo aqui. Capiroto! I'm only his messenger.
E aonde essa história vai levar, o que que vai acontecer, né? É um negócio assim sem limites. Falando em Sem Limites, eu acho que essa animação bota filmes como a Serbian Film, né, que veio aqui pro Brasil, Terror Sem Limites. Rapaz, é um parquinho de diversões, é um passeio nesse parque. Porque como é uma animação, um negócio independentezão mesmo, livre de amarras, o cara ele não teve dó, né? Ele apela mesmo muitas vezes, ele não tem dó de mostrar muita coisa, e é assim pra pior, tá? Lucas, pelo amor de Deus, de quem é esse filme? Quem é o maluco que fez isso? É um tal de Jimmy Screamer Claus. Olha o nome do maluco. Pois é, ele dirigiu, roteirizou, editou, fez a animação 3D. Então é basicamente um trabalho de um cara só. Você vê que essas animações, esses negócios ali lá no fundo do poço, é um cara que faz. E aí, o que que eles fazem? O Midori, aquela animação japonesa que eu falei há algum tempo, também foi um cara. O único detalhe é que tanto o criador de Midori, da animação, né, do filme, quanto esse Jimmy aqui, o diretor de Where the Dead Go to Die, que eles chamaram outras pessoas para fazerem vozes, para dublarem, né? Esse Jimmy fez isso também. Uma coisa bem inusitada é que o diretor lá, o Jimmy Doidão, né? Ele usou, na verdade, o Kinect do Xbox 360, sabe? Lembra do Kinect? Pois é, para fazer a captura de movimento. Né? Ele fez ali a captura e tal. Muitas vezes ele mesmo, né? Fazendo a movimentação. Deu um trabalho, tá? O filme tem 1h30, um pouco mais até, então... Por mais que seja um 3D tosco, né, uma coisa de gráfico de PlayStation 1 indo para PlayStation 2, algo desse tipo, ainda dá um trabalho, principalmente se tratando de uma equipe de uma pessoa. A parte visual, né, a parte da computação e tal, é um negócio esquisito, tosco, que hoje em dia não funciona bem, que é travado, mas que na proposta do filme consegue aterrorizar, tá? Pelo fato de ser mal feito, de ser uma coisa meio largada, de ser quase um filme da Barbie from Hell, né? Isso faz o filme, inclusive em momentos específicos, trazer desconforto, aflição, e foi assim que eu me senti algumas vezes. Até porque é um visual que é muita coisa em tela, são cores, é um negócio forte, o cara bota uns flashes, umas iluminações, inclusive você aí que tem esse tipo de sensibilidade na visão, na hora de procurar esse negócio, que é muito difícil, mais uma vez estou avisando, hein? É muito difícil, não achei legendado em português, e aí, rapaz, o olho ficava até assim. E na metade, mais ou menos, do filme, já deu uma cansada, tanto visual quanto esses exageros também. You had a beer in your hand for me. E aí, é claro, né, qual é a inspiração do Jimmy para ter feito essa história, para ter chegado naquelas conclusões que são coisas absurdas, que você vai falar assim, meu Deus, eu não tô acreditando que esse cara fez isso nessa animação. Sim, ele faz, né? Porque ele era dependente químico, e aí na hora que ele estava lá no ápice do negócio, ele disse que como ele enxergava o mundo, como ele via as coisas e alucinações que ele tinha, ele traduziu para essas histórias. E de fato, parece que a gente está num pesadelo à la Minecraft. né? Um negócio ali, existe uma certa imersão. E aí a gente levando pro lado surreal da coisa, né? As criaturas que aparecem em tela, umas sombras, tem uns bichos lá que eu achei bem interessante, né? Que são sombras e com um olhão, uma bocona, aí de vez em quando aparecem uns demônios e daí pra pior, tá? Mas eu diria até que os humanos, muitas vezes, nessa animação, eles conseguem ser piores do que essas criaturas malignas. Vai por mim. Até a música do filme, a trilha sonora ali, os efeitos sonoros, foi o Jimmy que fez. Tá? Então o maluco botou a mão na massa mesmo. Na verdade, ele foi produzindo esses capítulos um por um. E aí, depois que ele teve a ideia de juntar e fazer o longa, né?
Cara, é um filme que facilmente ele entra nessa categoria dos filmes mais extremos que eu já falei aqui no canal, tá? Já fica o aviso. Acho sim que vai ser um filme que, sei lá, 95% do público do canal tem a curiosidade, mas não vai querer ver, tá? Porque justamente eu acho que tanto essa questão visual dá uma incomodada muitas vezes, quanto a história, por mais que a gente entenda, ela tem uma linearidade, mas ainda assim, no meio existe muita confusão, existe muita coisa mais arrastada, e não é o tipo de filme feito para agradar não, tá? Para ser aquela coisa, as pessoas bater palma, não, o cara já sabia que ia chamar muita atenção por esse impacto aí, né? Bem, eu vou dar uma nota 4, tá? Para Where the Dead Go to Die. Como eu disse, até certo ponto a questão do terror existe, questão do surreal e tal, algumas coisas ali que pegam para dar uma assombrada boa, melhor dizendo, né? Até para dar uma traumatizada boa. Mas em todos os demais aspectos ele realmente é uma produção pouco proveitosa, problemática e que, enfim, não pretendo ver nunca mais. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos lá, vamos dar só uma resumidinha aqui, você que não viu o filme, para você entender mais ou menos do que se trata, da onde que vai esse poço, até a gente chegar no poço e chegar aonde? Lá mesmo, né? Aí você tem lá o Tommy na primeira história, o menininho, negócio da mãe dele tá grávida, do cachorro fala, ó, é o filho do bicho ruim, sendo que o próprio cachorro, né, tá envolvido nas maracutaia e tal. O menininho cai, é um menininho novinho, bota aí uns 8 anos de idade, leva o cachorro para dentro da casa dele. Quando o pai e a mãe dele estão dormindo, né, o cachorro simplesmente vai com tudo, né, ele mesmo ali, a bocanha e tal, arranca ali o menino. É isso, Lucas? Sim, ali tá almoçando? Sim, tá almoçando, pega ali no negócio do pai, e aí o Tommy ele fica perturbado, né? Ele fica impressionado, ele até desmaia, começa a entrar em transe, e aí de vez em quando os personagens desse filme entram ali em uma outra dimensão, como se eles realmente estivessem em contato ali com o inferno, digamos assim, aí onde aparece criaturas, coisas aleatórias que não dá muitas vezes para entender tudo que está em tela, porque às vezes é bem confuso, né? Dad, are you okay? E aí, como é que eu vou falar isso? Desesperado pro pai e pra mãe voltarem à vida, porque eles morreram, óbvio, né? O cachorro fala pra ele, não, tem sim, tem jeito deles voltarem à vida. Você quer que eles voltem? Ele, pô, por favor, né, e tal. Fala, não, beleza, a gente só precisa fazer uma coisinha. O cachorro sobe na cama, o menino também. Não dá, não pode, entendeu? Mas acontece aquilo, né? O menino, os pais deles ali e tal, morto, sim, né? E aí o menino fala, acabou o negócio, né? O cachorro vai embora, some. O menino fala, ué, mas cadê meus pais e tal? E aí passa dia, noite, dia, noite, dia, noite. Os pais apodrecendo, o menininho sabendo, né, que foi mais uma vez usado, ele pega ali o cadáverzinho do irmão morto, e aí temos o final da primeira história, ó, light. Mas calma que vai piorar, tá? A segunda história é do maluco que é serial killer e tal, inclusive ele encontra o Tommy, esse menininho, no poço que tem ali num parque dessa vizinhança, e esse poço ele sempre tá na história porque as crianças, os personagens sempre falam com esse poço. A gente não sabe o que é, mas é alguma criatura, alguma entidade que tenta dar conselhos. Será que são conselhos confiáveis ou não? Mas eu te garanto que comparados aos conselhos do cachorro, do Leb lá,
Nossa, dá de 10-0, né? Só que aí, beleza, a história do cara é que ele vai matando as pessoas, tirando um líquido, injetando a memória, e ele entra em transe, vê um monte de gente maluca e tal, tudo isso numa capela. Nessa mesma história, tem uma moça que é garota de programa, tá com um cara que não tem as pernas e tá lá, taranana, só que esse cara ele fica maluco, ele tem visões ali no êxtase do momento, que ele tá em combate, ele acaba, né, arrancando o olho da mocinha, coitada, né, e aí ela, pra se defender, ataca o cara, ele morre, e aí ela, né, pedindo ajuda, né, sangue pra todo lado e tal, entra na tal da capela que tá o serial killer, né, que é o principal dessa história. Ela implora pra ele, pra se ajudar e tal, e ele fala, beleza, e mata ela, pega as memórias dela, injeta, e aí ele entra numa transe que bate forte, que ele começa a ver um monte de coisa, que ele revisita a infância dele, os traumas, o cachorro, o Leb, aparece, começa a jogar um monte de coisa na cara dele, e aí cenas perturbadoras sempre rolando ali em tela. Ele começa a ver, né, algumas coisas que a menina passou na infância dela, os traumas, abuso e etc, etc, e sempre tudo com momentos ali que duram alguns segundinhos, alguns minutinhos, que, né, depois vai ser meio difícil pra você esquecer. Johnny, what are you doing? Nothing. Resumindo, o cara ele fica tão perturbado com uma sucessão de coisas que vão acontecendo, né, com o cachorro lá, ó, enchendo a cabeça dele, inclusive a dublagem do cachorro, nem todas as dublagens são bem feitas, muito pelo contrário, tem umas bem zoadas, por exemplo, adulto fazendo voz de criança, não funciona, né? Mas a do cachorro consegue ser um negócio macabro, tá? E aí o cara simplesmente tira a própria vida, né? Pega uma arma ali e ó, tibum. E aí a gente tem a terceira história, que é a mais forte, tá? A mais complicada, que é a do Rolf, o menininho que tem o gene siamês, que anda com uma máscara e tal, com vergonha. Os pais dele tratam ele pessimamente, culpam ele pela morte do irmão e tal, uma coisa sem noção, né? Mas o filme precisa dar esse peso e tal. Aí tem a menina que ele gosta, que é a Sofia. O pai da Sofia é extremamente maluco, psicopata. Por quê? Você vai entender. O Ralph vai lá visitar ela e tal, pra tentar falar com ela. Ele encontra o pai da menina, que vende por $50 uma fita da própria filha, né? Fala assim, não, vai lá, assiste essa fita dela e depois você volta aqui e me fala. É claro, me dá o dinheiro aí. E aí o menino, né, novinho, tá? Novinho, assiste. E aí, adivinha, é Sofia, que também tem a mesma faixa etária, e um maluco, né, mais velho. E aí, meu amigo, é isso, Lucas? E, rapaz, se tem uma personagem que também sofre nesse filme é a tal dessa Sofia, porque além dela ser obrigada a gravar aquelas coisas e tipo, trauma cabuloso, o pai dela, mesmo assim, vai lá, pune ela, prende ali numa corrente, numa máscara, e tipo assim, né, um sofrimento sem fim. É melhor ir lá pra junto do cachorro, lá onde o cachorro mora, do que ficar na realidade daquela ali, porque sinceramente, tá? O Rolf tem uma hora que ele encontra quem no parque? Leb, o cachorrinho, camarada, só que não. Ele acaba caindo lá no tal do poço, e aí, mais uma vez, uma enxurrada de cenas, de criaturas e tal, e ele vê umas realidades paralelas, e aí tem hora que fica meio confuso narrativamente, você já não consegue entender, eu acho que é intencional também, se é real ou não é real o que está acontecendo. E aí tem uma cena da Sofia no parque com o Rolf aceitando ele, né? E fala, não, pode tirar a máscara, aquela coisa bonitinha. E aí depois o Rolf vai visitar ela novamente na casa dela, mas dessa vez o pai dela decide fazer algo diferente. Ele fala assim, não, você vai fazer um filme com ela agora. Sim, ele bota lá, vai lá, faz... Não, mas tira a máscara. Tira a máscara,
muito desconfortável, tá? São ali uns 3 minutinhos que o negócio dá pra dar uma suada fria. Okay, Sophia. Passa algumas horas lá e tal, o Rolf dá uma volta ali pelos lugares, traumatizado, em choque, decide ir pra casa mais tarde. Quando ele chega à noite em casa, o pai dele, né, que trata ele terrivelmente também, tá vendo a fita do filho com a menina, olha só. E aí ele simplesmente dá parabéns pro moleque, fala, nossa, né, eu também, eu já fui lá e tal, né, já conheço Sofia e tal. Então o pai doente também. E aí o Rolf pega um taco de beisebol e dá fim no cara. Dá fim no cara. A mãe dele, que também trata ele pessimamente, tá lá dormindo, ele vai lá, pega uma arminha, ó, pum, pum, pum. Tchau, mamãe também. Na sequência, ele volta lá na casa de Sofia, né, com armado e tal, não sei o que. O pai dela já tá gravando um novo filme e tal, ele vai lá e pá, pá, pá. O pai dela também, no outro cara, ele deixa a Sofia lá. E aí o cachorro aparece novamente, quando ele tá ali perto do poço e tal. E o Leb, né, o cachorrinho, fala assim, por que você não dá fim nesse seu irmão que te fez passar tanta coisa e tal? E ele simplesmente corta o irmão fora. Ralph, todo machucado, à beira da morte ali, sangue, não sei o que, ele vai lá pro tal do poço pra ouvir, né, algum conselho, que é tipo uma mulher que vai sussurrando, só que a mulher já não dá mais conselhos, não tenta ajudar mais, já largou de mão do moleque, mas ele é acolhido por um monge maligno, bem bizarro inclusive, né, que fala, olha, ela não vai te responder, mas eu posso te ajudar. Então, mais uma vez, né, assim como o Tommy lá, o menininho, a própria Sofia envolvida e esse menino lá, o Rolf também, envoltos pela escuridão, pela coisa ruim, né? E a última cena é as 3 crianças protagonistas ali próximo do poço, né, jogadas, a garota de programa, o serial killer tá ali como se tivesse uma cruz, né? E tá ali um monge bizarrão do lado, né, deles. E fim de filme, Where the Dead Go to Die. Então, o lugar que os mortos vão para morrer talvez seja esse poço, talvez seja aquele cantinho ali onde eles já estariam predestinados, cercados por tanta maldade, tanta crueldade, etc, etc. Então, assim, tem algumas coisas no conceito do filme e tal que são interessantes, né? Acho que dá uma exagerada, pesa a mão em vários momentos e a execução, como eu disse, né, até dos visuais e tal, um negócio que não ajuda muito. Você já tinha ouvido falar desse filme? Você já tinha, tal? O que você acha dessas histórias? Deixa aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube ainda não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.